Olá pessoal, Ivan e FJ Tubes. Vamos dar início aqui a uma série de vídeos rápidos com algumas dicas sobre a instalação da placa do pré do H2B em gabinetes, tá certo? Inicialmente vamos fazer aqui algumas observações. Em primeiro lugar, a experiência que a gente vai repassar aí foi uma experiência baseada em pesquisas que a gente fez, principalmente aí durante o ano de 2019. A gente, que eu digo, eu e Hugo Ribeiro lá de Portugal, várias medições, experiências, práticas, enfim, várias pesquisas que foram feitas aí. Pode ser que alguma coisa não funcione para um amplificador ou outro, aí a gente não sabe, né? Se for o caso, o projetista do amplificador específico deve ser consultado, certo? Em segundo lugar, eu resolvi fazer a estratificação em pequenos vídeos para facilitar a consulta aí de quem está fazendo montagens, tá certo? E pode ser que alguma coisa que eu mencione aqui não sei se estará bem explicado de acordo com as informações que o Hugo repassa aí, tá? Que na verdade o que eu vou fazer aqui é um resumo das informações que ele já prestou aí nos vídeos que ele já fez sobre o assunto. Então pode ser que alguma coisa não fique de acordo, né? Então aí o Hugo fica à vontade aí, viu, Hugo, para fazer algum esclarecimento adicional aí nos comentários, tá certo? Bom, então vamos começar aqui com alguns conceitos básicos aí da montagem. Em primeiro lugar, a placa do pré deve estar o mais próximo possível dos conectores de entrada e saída, tá certo? O Hugo Ribeiro chega a dizer, inclusive, aí, em alguns vídeos dele, que se fosse possível ele teria colocado esses conectores instalados na própria placa do pré, justamente para evitar aí, essa distância entre a placa e os conectores, tá certo? Então, pessoal, quando for fazer a instalação, colocar o máximo, os conectores, né, o mais próximo possível da placa do pré. Então, em geral, essa placa, ela deve ficar lá próxima em geral, no fundo do gabinete, né, na parte de trás do gabinete, bem próximo lá dos conectores. Em segundo lugar, o potenciômetro, o ideal é que ele fique instalado na própria placa do pré. E o Hugo já desenvolveu o pré já com um local específico para a instalação do potenciômetro na própria placa do pré. Eu confesso para vocês que até eu mesmo aqui nas minhas montagens eu ainda não consegui viabilizar esse tipo de instalação, tá? Em geral, eu faço a instalação do potenciômetro no painel frontal dos gabinetes que eu construo aqui, tá certo? O Hugo, diferentemente, não, ele já faz a questão de instalar o potenciômetro na própria placa do pré e ele faz aquele tipo de extensor, né? Não é à toa que ele consegue aí níveis absurdos de redução de ruído, né? Porque ele realmente é muito rigoroso nessa parte. Então, assim, o ideal é que o potenciômetro seja instalado na própria placa do pré e você faça aquele extensor, né? Levando uma haste até o painel frontal do gabinete. Eu ainda não consegui viabilizar isso, mas é uma meta que eu tenho aqui para os próximos gabinetes aí que eu tiver de construir, tá certo? O ideal seria isso, porque o simples fato de você instalar o potenciômetro no painel, só o fio que vai dos fios, né, que vão do potenciômetro até a placa do pré, ali você já tem uma antena, né, uma fonte de ruído dentro do gabinete, tá certo, pessoal?
Então, o ideal é que o potenciômetro seja instalado na própria placa do pré. Não sendo possível, instala mesmo no painel e você vai estar sujeito aí a um nível de ruído, tá certo? Com relação às fontes, pessoal, lá no site onde tem informações do H2B, o Hugo Ribeiro coloca que a solução ideal para ligar as placas do H2B seria a solução, inclusive para diminuir a questão dos ruídos, é a questão de utilizar duas fontes separadas, 2 trafos, 2 fontes, uma para cada fonte, uma para cada placa do amplificador. Essa é a configuração ideal de instalação. Inclusive tem um desenho no site, eu vou até colocar aqui o desenho, mostrando como que é a configuração dessa instalação. Não sei se os projetistas dos outros amplificadores aí recomendam esse tipo de instalação também. Em geral, o que eu vejo são as pessoas fazerem a instalação de alimentação dos amplificadores com um trafo e uma fonte somente, tá? Bom, isso aí é uma fonte de ruído, tá certo? Uma fonte potencial de ruído, porque você tem ali os terras curto-circuitados na fonte, né? Nas duas fontes, não é isso? E então é uma fonte de ruído. E para essa situação, a utilização de um trafo somente, o pré do H2B ele tem 2 resistências ali que a gente chama de resistência de terra suspenso, justamente para evitar esse tipo de ruído gerado por essa configuração de instalação, né, da alimentação com um trafo somente, tá certo? Tanto que no caso de o sistema sendo alimentado por 2 fontes e 2 trafos separados, essas 2 resistências elas poderão ser até eliminadas na placa do pré. Eliminadas, como é que elas seriam eliminadas? Elas poderão ser curto-circuitadas na placa do pré. Bom, então, pessoal, basicamente seria isso aí, ó, essas informações preliminares. Então a gente vai, na sequência, vamos fazer vídeos pequenos aí sobre a instalação dos conectores, as ligações de terra, essas resistências de loop de terra suspenso na placa do pré, a ligação do fio terra do potenciômetro, da placa do pré para o terra do gabinete, tá? E também a questão da ligação do potenciômetro no painel, né, que gera também, é fonte de geração de ruído, tá certo? Então aí a gente faz vídeos pequenos, separados aí por esses assuntos, e para tentar aí cobrir o máximo possível de dicas e informações sobre a instalação do pré-H2B em gabinetes.